Kátia, quando você começou efetivamente a trabalhar com o cinema? Olha, trabalhar foi uma etapa posterior. Quando eu comecei a me aproximar, né, de cinema, foi em 68, eu estudando arquitetura, e eu fotografava muito, e ganhei uma câmera 8mm, do meu pai, que tinha feito uma viagem, meu pai e minha mãe trouxeram para mim de presente, e eu comecei a usar a câmera ainda praticamente como se fosse uma máquina fotográfica, com coisas mais estáticas, com arquitetura e tal. E no decorrer disso, o olhar foi mudando, né? E aí eu fui captando outras imagens e fazendo documentários. Sobre o Movimento Super 8, você teve efetivamente uma boa participação nele. Gostaria que você falasse um pouco mais de como foi esse movimento, em que fase você pegou ele? Esse movimento foi engraçado porque ele foi acontecendo com as pessoas se incorporando. Não foi uma coisa assim, não, vamos fundar um movimento super-oitista em Pernambuco. Não foi assim. As pessoas que faziam isoladamente, de repente foram se encontrando e se reconhecendo, né? Então tinha Fernando Spencer, Celso Marconi, Hugo Caldas, Cordeiro, eu, depois foram incorporando outras pessoas, mas não foi, o chamado movimento é mais em termos de análise, mas não era um grupo assim que fazia as coisas juntos, entendeu? Eventualmente a gente se ajudava, a gente participava, mas era uma coisa que no fim é que se tornou um grupo. Você mostrou para várias pessoas uma outra visão do Recife. Como foi fazer esse filme? Pensando em fazer uma homenagem a João Cabral, decidi fazer com o poema Cão Sem Plumas. Para isso, eu fiz vários passeios pelo Rio, que eu já fazia naturalmente, entendeu? De certo trecho, da torre para cá, ou daqui para a torre, ou daqui para Pipucos, ou nos Coelhos, pegava o barco nos Coelhos e até ali o São Luís, entendeu? Aí fiz isso, filmei em vídeo, quer dizer, gravei isso, muito rudimentarmente, qualquer coisa, VHS e tal, para ir sentindo, e fui construindo o percurso do rio. O poema, ele vem do sertão para o mar, eu inverti, peguei do mar para o sertão, eu cortei, vamos dizer, 50% ou mais um pouco do poema, claro, porque não ia caber em 15 minutos um poema inteiro. E trabalhei, olha, uns 5 anos em cima disso, até conseguir filmar. A filmagem foi muito técnica, em termos de o cronograma muito rígido, porque eu tinha que cruzar três variáveis. Eu tinha que juntar a luz, eu só filmei nas horas mágicas, que é cedinho, sol nascer até 10 horas, mais ou menos, porque a nossa luz de Equador, ela é muito perpendicular, então ela faz sombras muito fortes, e eu queria uma coisa mais amena. Então, eu tinha que juntar a hora que eu queria, aquela luz que eu queria, que aí eu podia filmar essa margem, mas aquela outra não, né? A luz estava incidindo aqui. Eu tinha que juntar a Tábua das Marés, a altura do rio, entendeu? De repente eu queria uma coisa que o rio estivesse cheio, pleno, bonito, correndo. Das palafitas não, precisava do rio, lama, entendeu? Então eu tinha que ver isso também. E eu tinha uma terceira componente, que era as atividades. Pescador de siri, o pescador de jereré, a mulher pescando de camarão, o cara que joga tarrafa de cima da ponte. Então eu tinha 3 componentes. E isso me fez um cronograma muito rígido. E eu filmei Recife Dentro pra Fora em 5 dias. Então foi uma coisa assim que realmente teve muito planejamento, técnicos muito bons, né? Inclusive o diretor de fotografia premiadíssimo. E a trilha sonora é linda, né? De Geraldo Azevedo. Aconteceu alguma situação que você ficou surpresa e se deparou com uma... Aconteceu, mas foi uma surpresa boa. Desde que eu concebi esse filme,
tinha que ter um cachorro morto boiando no rio. Porque é uma coisa que a gente vê toda hora. Até cavalo, porco e tal. Mas cachorro a gente vê muito. Até hoje, né? O cachorro morto boiando. É uma coisa que me marcou muito a minha infância. De vez em quando tá lá aquele cachorro morto. E eu queria esse cachorro. Só que é impossível você, dentro de um filme, você dizer que terça-feira à tarde você vai encontrar um cachorro morto. E aí o diretor de fotografia viu um cachorro morto encalhado na lama. Ele não estava flutuando, estava encalhado na lama. Aí, produtor, luva, vem cá, desencalha o cachorro. E era uma cadela, é aquela que aparece, que é uma coisa bem dramática, porque é uma cadela, você vê os feitinhos da cadela, e ela tá com uma pata assim, é muito dramática a imagem, né? Tanto que eu uso assim, eu dei um flash dessa imagem no início do filme, não no comecinho mesmo, mas na parte do início do filme, eu dei um flash muito rápido, meio que preparando, e depois aí quando eu apresento ela fica um pouco mais, mas é uma coisa que todo mundo fala, choca na imagem. Então isso foi uma surpresa realmente muito incrível. As Torres Gêmeas, que agora faz parte da nossa visão, de dentro para fora, de Recife, qual é a sua opinião em relação a isso? Olha, eu não vou dar nem a minha opinião como cineasta, eu vou dar a minha opinião como, talvez, arquiteta e como pessoa sensível. Eu acho o seguinte, todas as cidades do mundo, praticamente, ou pelo menos do Brasil, do litoral, eles estão removendo tudo que se interpõe entre a vista e o mar. Em Belém do Pará, eles fizeram remoção, os armazéns eles tornaram de vidro para ter essa imagem. Olinda tiraram todos os bares da orla, né? E aquela parte ali é uma parte tombada, né? É uma parte ali que não tem infraestrutura nenhuma. Você não tem uma padaria, você não tem um açougue, você não tem um mercadinho, entendeu? Você tem uma invasão terrível também ali por perto, de pessoas, né, sem teto que moram por aí. Então eu acho que aquilo ali é um nonsense. Eu acho ali é uma coisa terrível. Eu não gosto, acho que, inclusive a primeira proposta é, não, mas são torres e a gente vai livrar toda a visão. Só vai ficar as torres. Mentira, eles fizeram um paredão, entendeu? Você não vê o mar dali, que era a primeira proposta, porque eu era do Conselho de Cultura na época. Eu fui 5 anos do Conselho de Cultura, Municipal de Cultura, da cidade do Recife. E eles apresentaram o projeto e tudo, a gente discutiu, teve uma das pessoas até que saiu do Conselho por conta de se opor categoricamente a isso e tudo, e eles afirmavam isso, que só as torres iriam empatar a visão, mas que todo o resto eles iriam limpar e se teria acesso à visão. E não é, entendeu? Então é uma minoria, uma burguesia que se locupleta de uma vista maravilhosa em detrimento dos pobres mortais. Eu acho isso muito ruim. A equipe agradece a sua participação. Obrigado, eu agradeço também essa oportunidade, é muito bom estar chegando perto aí da moçada.